Fala pessoal, aqui é o Gipsy, especialista de criptomoedas na geração de investimentos, e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre a parte de Price Action. Então, basicamente, Price Action é a leitura dos gráficos, então a gente conseguir ler para onde o preço poderá ir no futuro, né? Poderá caminhar. Bom, para isso, a gente vai utilizar o Price Action justamente para conseguir realizar as operações. Então, prever para onde a gente pode realizar a operação de compra ou a operação de venda. Bom, para isso, principalmente o principal ponto que a gente vai utilizar para a gente analisar Price Action, então fazer essa leitura dos gráficos, seria suporte e resistência. Então, justamente o suporte e resistência é uma região psicológica de briga entre os players. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando o preço chega em determinada região, a gente vai ter uma briga no preço. Então, uma parada no preço ou até uma reversão, onde o preço para de cair e começa a subir. Bom, vamos lá. Nesse caso, como comentei, o que a gente vai mais utilizar em Price Action é justamente suporte e resistência. Então, o suporte é uma região abaixo do valor atual da moeda e resistência é um valor acima. Então, ele resiste para passar e suporta quando ele cai. Bom, dentro da Binance, dentro do site da Binance, a gente tem 3 tipos de gráficos: original, TradingView e profundidade. Bom, para analisar suporte e resistência, a gente vai usar o TradingView. Então, alterando para TradingView, dando um zoom no gráfico, por exemplo, aqui Bitcoin USDT, então a gente tem o Bitcoin USDT no gráfico diário, 1D, e a partir desse gráfico a gente consegue realizar nossas leituras de suporte e resistência. Bom, então, como eu disse, resistência é o que fica acima do gráfico, o preço resiste para passar, e suporte abaixo, então o preço suporta aquela região. E basicamente, o suporte e resistência é uma região então de briga entre os players, é uma região psicológica na qual os players ou os traders em si vão brigar e vão ter uma disputa ali entre compradores e vendedores. Então, quando chega nesse suporte ou nessa resistência, a gente tende a segurar, entendeu? Bom, para isso a gente precisa da seguinte análise. Eu vou usar aqui, dentro do TradingView, a opção linha horizontal. Então, basicamente, é uma linha que ele vai traçar no gráfico e a gente vai usar isso para traçar o nosso suporte e resistência. Então, clicando em linha horizontal, você vai perceber, por exemplo, aqui, você percebe que foi a mínima. O preço veio caindo, tá vendo? Desde aqui de 67 mil dólares, o preço veio caindo e parou de cair bem aqui. Então, aqui seria um suporte. A gente pode vir com a nossa linha aqui e colocar ela aqui. Então, nesse caso, 33 mil dólares. Percebe que é uma região redonda, Seria basicamente um número redondo, 33 mil dólares. Diferente de 33.300, não, é 33 mil dólares. Então, é uma região psicológica, na qual os traders viram o preço chegando a 33, que seria basicamente, se a gente pegar na máxima, foi quase 50% de queda. Quando os traders viram isso, quando os players enxergaram esse valor redondo, 33 mil dólares, eles na hora começaram a comprar. Então, seguraram essa região. Isso que a gente vai chamar de suporte. Então, por exemplo, aqui seria um suporte. Agora, como eu disse, resistência, um valor acima do preço atual. E aonde a gente pode identificar, nesse caso, uma resistência? Nesse caso, ela se localiza aqui, onde você percebe que o preço veio disparando. Quando ele chegou a 67 mil dólares, caiu. Novamente tentou ir e passar esses 67 mil dólares, mas não conseguiu. Novamente caiu e seguiu até os 33 mil dólares. Então você percebe que essa queda foi muito brusca. E qual que foi a região então que ele deixou para a gente como resistência desse preço? Foi justamente 67 mil dólares. Então a gente pode vir aqui, marcar essa região. Então aqui você percebe que já ficou a linha azul. Então nesse ponto a gente já tem um suporte, que seria abaixo do preço atual, e uma resistência, então um valor acima do preço atual da moeda, por exemplo aqui o Bitcoin. Então, se ele chegasse a 67 mil dólares nos próximos meses, a gente teria o quê nessa região? Quando ele bater 67 mil dólares,
seria justamente o preço ter uma dificuldade de passar para cima. Por quê? Porque ele já teve dificuldade anteriormente, então seria a gente refletindo o passado do gráfico, a gente reflete ele no futuro. Por exemplo, aqui, se ele bater novamente 67 mil dólares, a gente teria uma dificuldade para passar para cima. Nesse caso, se ele descesse até o suporte, a gente teria dificuldade de passar para baixo de 33 mil dólares. Por quê? Se a gente olhar para o passado do gráfico, você vai perceber que a gente já teve dificuldade de passar aqui, ó. Então você percebe outro ponto, quando ele veio lá da máxima, olha aqui como o preço tentava passar para baixo de 33, ia para cima. Tentava ir para baixo, ia para cima. Tá vendo? Toda essa região aqui, ó. Então você percebe que ele tem dificuldade de passar esses 33 mil dólares. Então, basicamente aqui, a gente considera um suporte. Então o preço vai suportar essa região quando ele novamente vir testar. Bom, para que a gente vai utilizar, né, o suporte e resistência? Basicamente, a operação mais utilizada de suporte e resistência é justamente você comprar no suporte e vender na resistência. Então, seria, por exemplo, nesse caso, não é uma recomendação de compra, mas, por exemplo, aqui, seria comprar o Bitcoin a 33 mil dólares e vender ele a 67 mil. Bom, é realmente um espaço muito grande, né, entre 33 e 67. Por quê? Esses são os principais suportes e resistência. Entenderam? Então esse ponto ele é o mais forte. Só que existem os pontos mais fracos dentro do gráfico. Então, por exemplo, se a gente vem aqui e procurar no gráfico, você vai perceber que esse ponto aqui a gente teve dificuldade de passar. Por quê? Vamos colocar essa linha aqui. Olha como, nesse ponto onde eu coloquei essa linha azul aqui no meio, você vai perceber o seguinte. Olha como ele teve dificuldade no passado de passar esse valor. O preço veio em agosto, ó, agosto, setembro aqui, bateu 52 mil dólares e caiu. Tá vendo aqui? Bateu 52 mil dólares, caiu. Novamente ele veio, conseguiu passar para cima, pegou uma nova resistência e aqui virou suporte. Aí ele veio, caiu e olha como ele segurou nesse candle aqui. Segurou antes de novamente cair. Então ele segurou, depois veio e passou para baixo. No momento que ele passou para baixo, esses 52 mil dólares virou o quê? Resistência. Então agora o preço vai ter dificuldade de passar para cima. Nesse caso, olha o que ocorreu. O preço passou para baixo, veio de novo na linha do meio, pegou essa resistência, agora essa resistência, né? Antigamente era suporte, agora resistência, pegou esse valor, corrigiu, pegou de novo, teve dificuldade, caiu novamente. Então você percebe que ele teve essa dificuldade nesses 52 mil dólares. Então, aonde seria uma operação que eu poderia fazer? Vender a 52 mil dólares os meus bitcoins, para tentar recomprar mais barato. E aonde eu iria comprar? Em um suporte. Então, no valor abaixo, na qual o preço tem dificuldade de passar para baixo. Entendeu? Neste caso, o que ocorre no Bitcoin é o seguinte. Você percebe que depois que ele bateu esses 33 mil dólares, a gente teve aqui uma forte alta no preço. Ou seja, ele buscou o suporte e reverteu a tendência. Então você percebe que ele vinha caindo há muito tempo. Na hora que pegou o suporte, tocou no suporte, ele começou a inverter. Você percebe que ele parou de cair e começou a subir. E subindo com muita força. Só hoje subindo 5%. Então o que você vai perceber usando o suporte e resistência? Que justamente você vai conseguir tomar decisões em cima dessas regiões de briga. Entendeu? Então, por exemplo, 33 mil dólares e 52 mil seria uma região de suporte e resistência. Então ele bateria no 33, pegaria os 52, poderia cair novamente. Entendeu? Então neste ponto seria realmente esperar para ver o que o preço vai realizar. À medida que ele vai realizando os candles, a gente vai tomando as novas decisões. Então, como é que você consegue analisar um suporte e resistência? Justamente olhando a partir do gráfico diário. Na minha opinião como trader, o gráfico diário é bem melhor. Então você olha do gráfico diário, onde é o ponto mais baixo, onde ele para de cair, e é o ponto mais alto, onde ele para de subir. Então aí você já identifica o suporte e resistência mais forte, predominante no gráfico daquela moeda. Por exemplo, no Bitcoin, o mais forte, 67.033. É uma região onde ele bate embaixo, suporte, então ele vai resistir, não vai conseguir cair abaixo e começa a subir novamente. E bate até qual ponto? Resistência, 67 mil dólares.
E a partir dessas duas áreas de extrema colisão no preço, né, que foi uma máxima e uma mínima muito forte, a gente vai ter pequenos suportes e resistências ao longo do gráfico. Então, por exemplo, a gente identificou um em 52 mil dólares. A gente pode identificar outro nessa região aqui, ó. Você percebe que ele bate 45 mil e volta. Então, olha aqui, ó, ele veio, bateu 45 mil, subiu novamente, bateu 45 mil, subiu novamente, bateu 45 mil, subiu de novo, pegou na resistência, caiu até 45 mil, subiu de novo, até que uma hora essa resistência, né, ou esse suporte, não aguenta mais. Então ele é rompido, é o que a gente vai chamar de rompimento. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, mas nesse caso ele rompe, passa para baixo e esse suporte agora vira resistência. Então esses 45 mil hoje, para a gente é uma resistência. Então você já percebe que a gente já está vindo buscar essa região, 44 mil, e agora a gente está indo a 45 mil. Então a gente já está caminhando para um ponto onde o preço vai colidir e vai ter uma dificuldade psicológica de passar, principalmente por ser um número redondo. Então, por exemplo, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil são valores de extrema briga psicológica entre os traders. Outro ponto, 45 mil, 46 mil, 47 mil, tudo isso daí são valores psicológicos, também são chamados dessa forma, que seria valores da qual o preço tem dificuldade de passar por causa do psicológico do trade, dos traders, né, nesse caso, dos players. Por quê? Porque são valores redondos. Então, pessoas vão colocar ordens de vendas a 45 mil, pessoas vão colocar a 50 mil, a 55 mil, a 60 mil. Então, vai ser valores redondos na qual os players, né, e os traders vão executar ordens nessas regiões. Entenderam? Então, basicamente, a partir desse tipo de análise, desse suporte e resistência, a gente já tem esse cenário de conseguir prever para onde o preço pode ir a partir desse ponto. Então, por exemplo, 45 mil seria uma região que ele pode bater e cair novamente, podendo vir buscar algum suporte mais fraco, podendo vir buscar regiões de 40 mil, já que é um valor redondo, ou conseguir novamente passar acima de 45 mil e vir buscar o outro ponto, que seria o quê? 52 mil. Então, a partir dessa análise que eu trouxe para vocês hoje, basicamente não é recomendação de compra, né, como eu sempre digo para vocês, mas a partir disso, né, de suporte e resistência, a gente já consegue ter uma previsão do que vai acontecer no preço. E a partir dessa previsão, a gente tomar as nossas decisões. Bom, pessoal, nesse vídeo vou ficando por aqui. No link na descrição tem um e-book que vai ajudar muito vocês, então eu recomendo de verdade que vocês entrem no link e baixem esse e-book. De forma gratuita você vai ter acesso a esse e-book, então vai te ajudar muito para você conseguir realizar seus trades. Então é um e-book de A a Z sobre criptomoedas, então vai te ajudar bastante. Recomendo que vocês entrem no link da descrição e venham conhecer esse e-book, é muito bom, realmente vai te ajudar nesse mercado. Bom, pessoal, também encaminhe esse vídeo para o pessoal, seus amigos que tem medo do mercado ou que acham que o mercado é uma pirâmide, encaminhe esse vídeo para ele novamente entender como é que é o mercado, entender que isso daqui não é uma pirâmide, não é um investimento que basicamente vai te dar um golpe, entendeu? Não seria dessa forma. O mercado financeiro ele é previsível, a gente tem certas previsões que a gente consegue realizar. E a partir dessas previsões, a gente vai tomando nossas decisões. E a partir dessas decisões, quando a gente mais acertar, mais a gente vai ganhar dinheiro nesse mercado. Então, bom, encaminha aí esse vídeo pro pessoal que já opera no mercado, os seus amigos já operam no mercado, até o pessoal que não opera no mercado, mas quer conhecer o mercado, encaminha essas playlists de vídeos, todos esses vídeos, desde como criar uma conta Binance, até como analisar suporte e resistências, e até vídeos futuros de como analisar melhor a tendência do preço, entender para onde o preço vai, e a partir disso você tomar decisões e ganhar dinheiro. Bom, como eu disse, nada aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra, e sim só uma forma de te ensinar a analisar melhor esse preço, analisar para onde o preço pode ir. E bom, pessoal, como eu disse para vocês, no link na descrição tem um e-book gratuito que vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com o pessoal, curtam e se inscrevam no canal. Acredito que esse canal vai ajudar bastante vocês a analisar melhor o preço sobre criptoativos. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui.